chegamos na visão final do livro de Amós. E que final! Este é um capítulo que vai do 0 ao 100, sabe? Começa com uma destruição que parece o fim de tudo e de repente vira para uma promessa de restauração que é inacreditável. Vamos entender essa montanha-russa. E já começa assim, sem aviso prévio, direto ao ponto. A imagem é fortíssima. Não tem mais, olha, é melhor vocês mudarem. Não, acabou o tempo do aviso. O tom é pesado, super intenso. O próprio Senhor, ali, em pé, junto ao altar, o coração da adoração. E é justamente de lá que sai a ordem para o juízo final. Então o ponto crucial aqui é esse. O julgamento começa justamente no lugar mais sagrado. Isso é um símbolo poderoso de que a corrupção tinha chegado no centro da vida religiosa da nação. A destruição começa de dentro para fora, abalando os próprios alicerces de tudo. E o texto, olha, não deixa nenhuma margem para dúvida. A linguagem é enfática, é absoluta. Essa repetição de nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará, está aí para reforçar a ideia de que, dessa vez, não tem para onde correr. O juízo é final e é para todo mundo. A partir daqui, a visão começa a detalhar a inutilidade de qualquer tentativa de fuga. O texto explora os lugares mais extremos do universo conhecido só para mostrar que não existe refúgio. Simplesmente não tem como escapar desse decreto. E é impressionante como a visão usa imagens super extremas. Pensa só, cavar até o Sheol, o lugar dos mortos, escalar até os céus, se esconder no topo do Monte Carmelo, que era famoso por suas cavernas, ou então, sei lá, mergulhar no fundo do oceano. Não importa o quão desesperada ou inteligente seja a tentativa de fuga, a mão do Senhor alcança. E a coisa vai ainda mais longe. Mesmo ser levado como prisioneiro pelos inimigos, uma situação que poderia parecer um jeito de sobreviver, não oferece segurança nenhuma. A ordem é clara, a espada vai encontrá-los até mesmo lá no exílio. Os olhos do Senhor estão sobre eles, como diz o texto, para o mal e não para o bem. E para que não reste nenhuma dúvida sobre a autoridade por trás desse juízo, o texto descreve um poder cósmico. Um poder que derrete a terra com um simples toque, que constrói nos céus e que comanda os oceanos. É a afirmação de que aquele que julga é o mesmo que criou e sustenta o universo inteiro. Agora atenção para essa metáfora porque ela é fundamental, a de peneirar. Israel vai ser sacudido entre as nações da mesma forma que um agricultor sacode o trigo numa peneira. O objetivo é duplo. Os pecadores são separados e destruídos, mas o texto garante que nenhum só grão cairá na terra. É a imagem de um juízo que também purifica, que separa para preservar um remanescente fiel, não para aniquilar todo mundo. Com um cenário de destruição tão total e um juízo tão inescapável, a pergunta que fica é meio inevitável, né? Será que a história de Israel termina assim, em ruínas e no exílio? É o fim de tudo? E é aqui que a narrativa dá um cavalo de pau. Uma virada de 180 graus. Das cinzas do julgamento surge uma promessa totalmente inesperada de restauração e esperança. O clima do capítulo muda da água para o vinho e a gente fica se perguntando, por quê? De onde vem essa esperança depois de um decreto tão final? Essa comparação ilustra perfeitamente a inversão. O texto fala em levantar o tabernáculo caído de Davi, e isso é mais do que uma estrutura física, é um símbolo da linhagem real, da promessa davídica que parecia estar em ruínas. Reerguer isso significa restaurar essa esperança. Cada elemento de destruição, as brechas, as ruínas, tem como resposta uma ação direta de reconstrução, não só de um reino, mas de uma promessa fundamental. Mas a promessa não para na reconstrução política. A visão se expande e começa a descrever uma restauração completa do povo e da terra, pintando um quadro de uma fertilidade, de uma prosperidade que beira o sobrenatural. Presta atenção nessa imagem. O ciclo da agricultura é comprimido de um jeito impossível. A pessoa que está arando a terra para a próxima safra já está encontrando quem ainda está colhendo a safra anterior. É uma metáfora muito poderosa para uma bênção tão avassaladora que os ritmos normais da natureza nem conseguem acompanhar. E as promessas se tornam bem tangíveis, bem concretas. Não é só uma ideia abstrata de bênção. É a promessa de voltar do cativeiro, reconstruir os lares, desfrutar do fruto do próprio trabalho, sabe, plantar uma vinha e poder beber o vinho dela. É a restauração da vida, da comunidade e da dignidade. E a visão termina com esta declaração, que é final e poderosa. Depois de todo o ciclo de pecado, julgamento e exílio, a promessa é de permanência. A palavra plantar aqui sugere raízes profundas, segurança. É a garantia de um futuro seguro e definitivo na terra que lhes foi dada. E assim a gente termina com a grande questão.
Como que a mesma visão pode conter uma destruição tão absoluta e uma esperança tão inabalável? A resposta parece estar na natureza de quem fala. Um Deus que é justo, que não ignora o erro, mas que ao mesmo tempo é fiel às suas promessas, que não podem ser quebradas. O julgamento purifica, mas não anula a promessa. E é essa tensão entre justiça e fidelidade que torna esta visão tão poderosa.